Muito boa tarde, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores. Começamos hoje um ciclo que vai ser um ciclo diferente, curto, devido aos tantos feriados de terças-feiras e etc., que nos obrigaram a encurtá-lo. Eu não me lembro quem disse que os feriados eram guerrilheiros do calendário. Havia, acho que, algum tempo, alguém deu essa declaração, não sei, não lembro aí. Então, esse é um ciclo curto, mas, em compensação, densíssimo. Um ciclo que conta com Eduardo Portela e Alfredo Bose, coordenado pelo acadêmico Ivan Junqueira, que vamos discutir, então, nessa oportunidade, a crítica literária, a teoria literária, enfim, a crítica em geral que surge no título do ciclo aí com um ponto de interrogação. Sob suspeição, até que ponto, como, porque isso tudo vai ser discutido também. A conferência de hoje examina a teoria literária em questão e está a cargo do nosso querido acadêmico Eduardo Portela. Passo a presidência dos trabalhos, a condução dos trabalhos para o acadêmico Ivan Junqueira, que vai apresentá-lo, então. Senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, eu tenho a quase certeza de que Eduardo Portela pertence àquele seleto grupo de integrantes dessa casa que dispensa apresentações. Creio, inclusive, que a maior apresentação que se poderia fazer, e que é uma apresentação cotidiana, é essa exposição relativa aos 80 anos de vida, de trabalho e de glória de Eduardo Portela. Ainda assim, convém que nós lembremos alguma coisa justamente sobre essa existência que está sendo abordada na exposição do primeiro andar. Eduardo Portela foi diretor da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um momento muito importante para esse estabelecimento de ensino e os seus alunos, acaso presentes aqui, poderão confirmar isso. Outro cargo importantíssimo desempenhado por Portela foi o de ministro do Estado de Educação, Cultura e Esportes, durante o governo João Figueiredo. E é muito importante também a sua contribuição como diretor-geral adjunto da Unesco e depois presidente da Conferência Geral dessa importante agência da ONU dedicada à educação, à ciência e à cultura. Outro dado que não se pode esquecer a respeito do nosso conferencista de hoje é que ele é o fundador e o diretor da revista Tempo Brasileiro. Entre os prêmios que Portela recebeu, figuram o Golfinho de Ouro do Governo Museu do Estado, Museu da Imagem e do Som, o Prêmio de Crítica Literária da própria BL e o do PEN Clube do Brasil, pelo conjunto de obras. São tantas obras que é difícil citar. Mas não se pode esquecer aqui o conjunto das dimensões, onde estão concentrados os seus principais pontos de vista sobre crítica e teoria literária. O primeiro dessa série sai em 58
Em 59 vem o segundo, e depois, quando eu comentar a conferência desse grande mestre, eu falarei já de uma quarta dimensão. Com a palavra, Eduardo Portela. Se eu posso bater palma, o próprio presidente Ana Maria Machado. Presidente Ana Maria Machado, coordenador Ivan Junqueira, minhas corofreiras e meus confrades aqui presentes, que me honram muito com a sua presença, colegas, amigos, alunos que logo se transformam em colegas. O tema que me tocou neste ciclo de 2 conferências, ele começa a ser original até, porque a palavra ciclo denota um certo prolongamento que, infelizmente, não vamos poder corresponder, porque existe hoje a minha modesta palestra e, em seguida, uma palestra importante do meu colega e amigo Alfredo Bose. O título desse ciclo, A Crítica sob Suspeição, provocou em mim, de início, uma certa insatisfação. Eu fiquei pensando e perguntando a mim mesmo, suspeição de quem e sobre quem e por quê? Eu acho que a crítica literária tem feito um percurso acidentado. Sobretudo a partir do século XIX, com uma demarcação precisa no meio do século XX. No século XIX, nós temos uma figura emblemática, simultaneamente emblemática e contraditória, que é a figura de Silvio Romero. Ele era um crítico de base sociológica e, por isso mesmo, teve dificuldade de entender Machado de Assis. Não conseguiu compreender Machado de Assis. Jogou em Machado de Assis um vício muito sociológico, que é ler a obra literária por meio das análises de conteúdo. A obra literária não é um problema de análise de conteúdo, é uma trama da linguagem. É aí que reside o vigor, a força da obra literária. Por isso, Silvio, em que pese a importância da sua presença na história da literatura brasileira, ele cometeu esse imperdoável equívoco de denegar Machado de Assis. Um crítico que registra na sua folha de serviços a denegação de Machado deve passar por momentos extremamente delicados ou inconvenientes. A crítica foi vítima de algumas apropriações. A primeira apropriação foi de natureza historiográfica. Houve uma invasão da história no domínio da compreensão da literatura. E nestes momentos nos inclinamos até por uma periodização de tipo cronológico. As datas passaram a ter uma importância excepcional. E as datas não contam tanto. Até porque as datas mentem. Por exemplo, se nós examinamos um momento importante da nossa história da literatura moderna, que é a Semana de Arte Moderna de 22, 22 é um acidente cronológico, mas
o modernismo brasileiro começa antes de 22 e se consolida depois de 22. Então, ela sofreu essa apropriação historiográfica. E o saldo dessa apropriação historiográfica não me parece satisfatório. Segundo, houve uma apropriação sociológica. Essa apropriação sociológica teve um upgrade, sobretudo no período do debate ideológico. Se lia em função de uma eventual mensagem política. Em função disso, se denegou alguns escritores fundamentais, onde a opção ideológica não estava explícita. Às vezes não estava explícita, mas terminaria sendo considerável, porque estava implícita no texto literário. Não era um manifesto político, mas era um texto com consequências políticas. A terceira apropriação foi de tipo psicológica. Essa apropriação psicológica recebeu um reforço a partir da psicanálise. E começamos a pôr não apenas o autor, mas os personagens no divã. E eu tenho a impressão que o divã não é o lugar ideal para se fazer uma avaliação do personagem ou do autor. Os traumas de primeira infância não são literatura. Pode, eventualmente, gerar certos impulsos secretos, mas a decisão do literário se processa no campo da linguagem. Ou a linguagem, ou a produção de linguagem, ou a invenção de linguagem, ou não há literatura. Então, eu deixei de lado esses 3 tipos de apropriação. Em seguida, eu gostaria de falar sobre a... Eu estou sem óculos por otimismo, não por realismo. Não por realismo, de maneira que tenho que apurar um pouco mais. Essa ingerência, eu já falei, indevida, chega até ou recebe um novo tratamento com o advento da teoria literária. A teoria literária deu à compreensão crítica um reforço substancial. E retirou ou conferiu a maioridade à crítica literária. Uma crítica literária que não tem apoio teórico, que não tem consistência crítica, ela não é crítica, ela está destituída de criticidade. Ela pode ser um volume simpático de impressões, de manifestações subjetivas, mas não atinge o estatuto normal, natural até, da crítica literária. Para que se isso aconteça, ele precisa passar ou recorrer à cobertura da teoria literária. A teoria literária era uma disciplina inexistente. Aliás, eram inexistentes também as faculdades de letras. Eu mesmo sou da época em que as vocações literárias faziam a opção do curso de Ciências Jurídicas e Sociais. Era aí que se abrigavam os literatos. Tanto que na minha terra havia uma tradição dos baianos literários, Castro Alves, Rui Barbosa e outros, estudar direito no Recife. A Faculdade de Direito era o celeiro dos literatos. As faculdades de letras não existiam. A minha ida para a Faculdade de Direito do Recife é contemporâneo da emergência das faculdades de letras.
E na emergência das faculdades de letras, o papel de Afrânio Coutinho é fundamental. Eu, quando cheguei à UFRJ, era a Faculdade Nacional de Filosofia. Ali estava letras, filosofia, ciências sociais, história, disciplinas afins. Eu acho que todas essas disciplinas têm uma função no conhecimento hoje, que é a função interdisciplinar. O conhecimento hoje, se for fechado no seu gueto disciplinar, ele não dá conta da complexidade. Não dá conta da complexidade dos fenômenos. É preciso ultrapassar o limite da disciplina, não para recusar ou denegar a disciplina, mas para fortalecer a própria disciplina de origem. Então, foram criadas as faculdades de letras. E no Congresso de Crítica, no primeiro Congresso Brasileiro de Crítica e História Literária, realizada na Universidade do Recife, em 1960, Afrânio Coutinho fez a primeira proposta de criação da disciplina Teoria Literária e da disciplina Linguística. A linguística era também uma disciplina menos reconhecida. A teoria era ignorada. Ora, o não reconhecimento de uma disciplina da importância da teoria literária gerou, portanto, o prolongamento do conhecimento impressionista, do conhecimento afetivo. Eu não participei do debate crítica impressionista versus nova crítica. Essa foi uma batalha ganha sozinho por Afrânio Coutinho. Eu, quando cheguei, encontrei o campo de batalha, os destroços de uma batalha não anunciada, mas acontecida. Eu me beneficiei de não ter a necessidade de ter participado dessa guerra. Eu vinha, não propriamente da nova crítica americana, que foi o ponto da vanguarda da renovação crítica, eu vinha da estilística espanhola, eu vinha de Madrid. Tinha pontos semelhantes entre os dois, mas não era exatamente a mesma coisa. Eu fui também englobado no que se chamou nova crítica. E aí, nesse momento, houve uma espécie de derrocada progressiva da crítica impressionista, ou da crítica oficial no Brasil. Embora essa crítica teve também seus nomes relevantes. Não podemos esquecer do próprio Silvio Romero, de José Veríssimo, de Araripe Júnior, de Alceu Amoroso Lima, da passagem pela crítica literária de Afonso Arinos e de Sérgio Buarque de Holanda, e de Antônio Cândido, o primeiro Antônio Cândido da Brigada Ligeira. Ele talvez mostre uma certa passagem da crítica de rodapé, porque havia uma crítica de rodapé na época, que se chamava exatamente crítica de rodapé, porque ela era horizontal na página do jornal. Talvez eu tenha sido o último crítico de rodapé. Hoje os críticos, mesmo hebdomadários, eles não necessitam de uma programação horizontal. Às vezes são programações verticais. Mas não deixa de ser uma crítica. Essa crítica esperava o livro da semana. Ela foi inabilitada pela organização empresarial do jornal, pela relação custo-benefício. O jornal não pôde mais dispor daquele espaço com aquela prodigalidade de outrora, e foi inabilitada também pela chegada da universidade. A universidade começou a formar críticos. O crítico não precisava ter apenas uma vocação, apenas uma intuição, apenas uma sensibilidade. Tudo isso é fundamental também. Aí a minha divergência até com a chamada revolução da nova crítica. Por que a minha divergência? É porque eu propus uma crítica tridimensional.
Porque eu achava que a intuição é o primeiro contato com a obra. A intuição é o sinal verde que ela recebe da obra. Ela não pode decolar sem esse sinal verde, sem saber se o teto está nublado ou não, se há condições reais de voo. Mas a intuição sozinha, embora seja um ingrediente da percepção crítica fundamental, ela não lhe autoriza a fazer uma avaliação rigorosamente crítica. Então você precisava de uma segunda dimensão, uma dimensão de análise, de elucidação. Só então a terceira dimensão, que é a dimensão do julgamento. Por isso eu propunha e prediquei por uma crítica pluridisciplinar. A intuição, enquanto os combatentes do impressionismo tinham uma tendência a denegar a intuição ou a impressão, eu não. Eu achava que a intuição era indispensável, embora insuficiente. Mas você precisa desse contato subjetivo com a obra. Precisa receber esses sinais cifrados da obra. A intuição é capaz de receber esses sinais cifrados, mas não autoriza por si só a você fazer um julgamento da obra. Então você precisa ter uma segunda dimensão. Eu aprendi em Madrid que esta segunda dimensão, com os meus professores Damaso Alonso e Carlos Bolsonho, que a função da crítica era revelar, decifrar, apontar a razão interna do poema, ou a razão interna da narrativa. A outra crítica intuitiva passava por cima da razão interna. Houve aí, a partir desse momento, uma revalorização, uma valorização mesmo da razão interna do poema. E com isso, eu tenho a impressão, essa é a última vez que eu farei uma conferência sem óculos, porque estou percebendo que a ajuda, o contato direto com o texto não está sendo satisfatório. Mas, enfim, vale a intenção. E nós estamos, portanto, tentando Eu sou ainda de uma geração machista. Tenho dificuldade de absorver um óculos feminino. Mas vou fazer o esforço. Na hora do aperto, tudo vale. Tá bom mesmo, é? Poxa, tá uma coisa... Estou me sentindo outro. Bom, esse congresso do Recife trouxe Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre estava no auge. Ele veio com Simone de Beauvoir e colocou uma série de questões fundamentais. A questão do engajamento político, a questão do compromisso, a questão da literatura, do texto como objeto sujeito. Não precisa nada mais, tudo bem. Isso é para quê? Para mim? Outra acadêmica que quer contribuir com os óculos também, a Nélida mandou, você escolhe. Falta Cleonice. Esse está parecendo o meu, Nélida. Desculpe, eu te adoro, mas eu vou preferir esse outro. Então, nós temos o que eu insistia na tridimensionalidade da crítica. Com relação à tridimensionalidade da crítica, a última dimensão era o julgamento, a avaliação, o juízo. E aí eu embarquei nessa canoa nos meus primeiros dias e fiz muito juízo apressado. Hoje eu não acredito
na crítica como um supremo tribunal da razão eleitoral, da razão crítica. Não acredito. Aliás, eu acredito pouco nos supremos tribunais. Isso, agora estou um pouco tendente a abrir um crédito de confiança para os supremos tribunais, ainda um crédito de confiança meio desconfiado e aguardando as consequências reais. Mas, de qualquer maneira, até aqui, eu vetava, por excelência, o Supremo Tribunal da Justiça Literária. Achava que nenhum crítico tem o direito de se plantar na condição de magistrado e denegar uma obra literária. Este romance não é bom. Este romance não corresponde às realidades. Esse poema não corresponde. A Franco Coutinho tinha um artigo muito interessante no auge da polêmica. Ele era uma figura muito viva, muito intensa. Ele falava no achismo que predominava na crítica brasileira. E ele tinha razão. Havia muito achismo. Eu acho isso. Eu acho aquilo. O achismo não é uma categoria crítica. Falta componentes críticos nesse exercício contundente do achismo. Bom, felizmente as coisas foram andando e nós fomos, a nossa literatura foi também se pluralizando, foi se tornando mais complexa. Quer dizer, os aparelhos críticos precisaram ficar mais sofisticados para dar conta daquela complexidade. Senão, você poderia correr o risco de deixar desapercebido alguns componentes básicos da construção literária. Eu gosto de destacar o trabalho importante de dois poetas. Um é João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto estancou a hemorragia verbal que predominava na poesia brasileira. Havia na poesia pós-guerra uma tendência à estridência, ao que eu chamo de hemorragia verbal. É o excesso que é menos, o mais que é menos. Você perde o poema por falta de palavra, mas também você pode perder o poeta pela sua incapacidade de gerir a palavra. O escritor é um gestor da palavra. A ele cabe administrar com precisão e com competência a palavra. Se ele não consegue isso, as coisas podem se complicar. Eu gosto muito também na poesia do trabalho de Ferreira Goulart, que é um poeta que começou com um livro chamado A Luta Corporal. Esse próprio título, A Luta Corporal, já significava uma denegação do absolutismo da inspiração. Houve um período romântico e pós-romântico, em que a inspiração mandava e desmandava. O poeta era uma figura quase autômata e recebia fluidos sobrenaturais. De repente, saiu um poema. O João e o próprio Ferreira Goulart, nesse título, A Luta Corporal, o poema também, como a narrativa também, é um trabalho da linguagem, o trabalho livre da linguagem. É preciso se debruçar sobre a linguagem e não escrever num idioma burocrático. É preciso transformar a língua em linguagem. A língua é um instrumento comunicativo, indispensável, básico. Mas a língua, por si só, não promove grandes emoções. Terminei citando Roberto Carlos sem querer. Vale a pena ter grandes emoções. Então, para isso, é fundamental você também saber administrar a palavra. O Goulart tem mais uma coisa, que é ele higieniza a palavra com o poema sujo. Parece um paradoxo, mas não é.
ele teve essa peculiaridade de higienizar a palavra. A palavra estava precisando de uma limpeza geral. Havia um excesso, um desmantelo, compreendeu? Uma gritaria. Os barulhentos, a minha imprudência não tem limites. Eu dizia que os verborrágicos não foram feitos para a poesia. A poesia pede uma certa sobriedade, uma certa contenção. Aliás, não só a poesia, a prosa também, porque a prosa é uma construção poética. Segundo a velha poética de Aristóteles, Aristóteles não fazia a separação entre poesia e prosa. Ele fazia, a construção dele abarcava. Toda pessoa que escrever uma prosa, seja no ensaio, eu costumo dizer que a poesia não é propriedade privada do poema. Então a poesia pode estar em outro lugar que não seja exatamente o poema. Ela está no ensaio de Sérgio Paulo Lone. Ela está na narrativa de Nélida Pinhon ou de Ana Maria Machado. Então, a poesia não é propriedade privada do poema. Aristóteles chamaria de poeta os grandes narradores ou os grandes ensaístas, aqueles que foram capazes de produzir uma linguagem autônoma. E foi isso que eu, na universidade, tentei fazer. Foi levar para o convívio universitário, e eu tenho o prazer de ver aqui alguns rostos que me são familiares e que participaram comigo, às vezes do mesmo lado, às vezes do outro lado da banca, desse trabalho cotidiano, infatigável, de transformar a língua em linguagem. É esse o trabalho livre da literatura. A língua, ela tem uma função instrumental básica, indispensável. Mas ninguém se emociona diante, me perdoe os gramáticos, mas eu não conheço ninguém que se emocione diante de uma gramática. Nem alguém que tenha chorado ou sorrido diante de uma gramática ou diante de um dicionário. Essas são instâncias instrumentais da língua, são fundamentais, são passagens obrigatórias. É preciso passar pela língua, mas não se pode estacionar na língua. E não estacionar na língua significa percorrer o caminho da linguagem. É isso que é a literatura, é isso que a teoria literária verdadeira procura dar conta. E a crítica literária se beneficiou dessa contribuição exigente da teoria literária. É preciso também saber que o coração há, desde a antiguidade grega, o que se chamou coração inteligente. Há um período das grandes dicotomias separou a inteligência do coração. Não é justo. O coração se beneficia da inteligência e a inteligência se beneficia do coração. Quando o texto é apenas inteligente, mas passou batido pelo coração, dá para você perceber. Quando o texto é pura explosão subjetiva e passou batido pela reflexão, dá também para você perceber. Então, para mim, a teoria literária em questão, eu gosto dessa teoria literária em questão, porque eu acho que o pensamento vive em estado de permanente questionamento. Não há pensamento parado, pensamento fixo. Os franceses hoje falam muito em pensamento fixo. Não, o pensamento não tem domicílio fixo. O pensamento seria, como diria Sérgio, nômade. Andarilho, diria Nélida.
mas ele não tem exatamente um lugar estabelecido, fixo, intransponível. Ele vive dessa mobilidade. O pensamento e a poesia são móveis, não dispõem dessas fixações. É por isso que ele é grande. Porque o real, o que é o real? Todo mundo fala em realismo. Eu me lembro que uma época se falava o realismo maravilhoso, o realismo fantástico. Eu fiquei observando daquilo. Eu digo, mas todo realismo que se preza, ele inclui o fantástico, inclui o maravilhoso. O que é o realismo? O realismo é a tensão interminável de homens e coisas. Uma hora o homem humaniza as coisas e outra hora as coisas coisificam o homem. De maneira que é preciso prestar muita atenção para exercer o direito de humanização das coisas e se proteger contra o perigo da coisificação do homem. E isso é a tarefa da literatura hoje. Quando todo mundo diz que acabou a literatura, que nós vivemos na civilização da imagem, eu vejo que a palavra continua persistindo. A palavra ainda tem o seu lugar. E nós somos cultores da palavra. Nós não podemos viver sem a palavra. A palavra é um oxigênio existencial indispensável. Por isso que eu acredito na teoria literária e, sobretudo, na teoria literária em questão. Não acredito na teoria literária sem questão. Eu só acredito na teoria literária em questão. E é esse convite que eu faria aos meus amigos do auditório. Vejo rostos que me são muito gratos aqui. É pensar a literatura com o coração inteligente e admitir que é preciso humanizar as coisas e não coisificar o homem. Obrigado. Senhores acadêmicos, todos gostaríamos de ter sido alunos de Eduardo Portela. Eu lamento muito essa condição que não tive e que jamais poderia ter, porque... Permite uma pequena parte. Você, assim, vai dizer a todo mundo que não sabe que você é um grande amigo meu. E não vale. Mas eu jamais poderia ter desfrutado dessa condição, porque a minha formação universitária incluiu primeiro a medicina e depois a filosofia. Eu nunca frequentei a vertente das letras, embora já estivesse perdido por elas aos 15 anos de idade. Eu tenho a certeza que Eduardo Portela abordou aqui as questões fundamentais, não só da teoria literária, mas da crítica literária, sobretudo a crítica brasileira como um todo. Referiu-se aqui aos nossos primórdios, à crítica sociológica e um pouco míope de Silvio Romero, a crítica mais psicológica de José Veríssimo, que lhe permitiu vislumbrar a genialidade de Machado de Assis, passou por Araripe Júnior. Chegamos então àquela fase de transição com Alceu Amoroso Lima, que preludia o estágio impressionista dos nossos críticos. E é justamente nessa fase em que eu começo a me formar como escritor. Me lembro dos rodapés do Correio Paulistano, do Estado de São Paulo, do Diário de Notícias, Correio da Manhã. Me lembro de Otton Moacir Garcia, de Ville Levin, de Afrânio Coutinho,
que introduziu entre nós o neocriticismo, de Elcio Martins, que, para nossa desgraça, morreu muito cedo, Wilson Martins, Álvaro Lins, sobre quem eu falei aqui esse ano, Eduardo Frieiro, Augusto Maier e tantos outros que povoavam as páginas daqueles suplementos literários generosíssimos, esses suplementos que nós não vemos mais nos dias de hoje. Outra questão fundamental abordada por Eduardo Portela foi o fato irretorquível de que não existe literatura sem linguagem. A linguagem é aquela que opera em cima de uma língua. É a que lhe confere intelecção e emoção. Sem isso, não é possível literatura. E também nos disse de uma coisa muito importante. A partir de um determinado momento, sobretudo no fim da década de 1950, a crítica impressionista, a crítica que se baseava apenas na intuição, começou a agonizar entre nós. Porque toda crítica que se escreve hoje não pode prescindir da teoria literária. E é nesse ponto que passa a haver um certo duelo entre a crítica militante dos rodapés e a crítica que está surgindo nas universidades, trazendo para o Brasil as grandes correntes da crítica europeia e norte-americana. E eu costumo dizer, já digo isso há cerca de 10 anos, a grande crítica que se escreve hoje é a crítica que se produz nas universidades. A crítica militante foi morrendo, os suplementos foram desaparecendo. No Rio de Janeiro, nós estamos, por exemplo, à mercê de um único jornal. Não creio que isso seja bom nem para esse jornal, nem para a cidade do Rio de Janeiro. Enfim, Portela abordou uma série de prismas que são fundamentais para que nós compreendamos como se processou o amadurecimento da crítica literária do nosso país. E eu queria terminar aqui esses pobres e breves comentários dizendo a vocês que aparece no mercado Dimensões 4. As dimensões que foram, na época, uma tremenda inovação no nosso processo crítico, inovação reconhecida por alguns dos maiores intelectuais brasileiros. Dimensões, a primeira em 58, logo em seguida a de 59, a terceira eu não me lembro agora, e em 2012, Dimensões 4, onde Portela aborda a questão do livro e da sua perspectiva no mundo de hoje. O aconselhamento de que todos consultem esse volume pode partir da minha condição de amigo dele, mas não é verdade. Basta que se leia o sumário para que se possa chegar à conclusão de como é suculento esse volume. Esse volume faz parte de uma obra fundamental na nossa literatura. Eu acho que é isso que se tem que reconhecer, basicamente, no papel decisivo, generoso e compreensivo que exerceu, desde a década de 50,
o nosso palestrante Eduardo Portela. Muito obrigado. Bom, muito obrigada, Ivan Junqueira. Como acabamos de constatar, mesmo sem óculos por otimismo, Eduardo Portela enxerga longe e vê tudo. Vê tudo mais claro, como Miguelin, depois que põe os óculos no fim da novela que Guimarães Rosa nos traz no Urubuquaquá, no Pinhém. Enfim, o corpo de baile depende da edição de cada um. Tivemos uma aula com a clareza e a profundidade de tudo que Portela nos traz e com os comentários sempre justos, pertinentes, ao ponto, de Ivan Junqueira. Ele sabe que eu gosto muito dos comentários dele sempre, eu sempre digo isso. Resta-me, então, convidar a todos para as próximas atividades da academia. Nesta quarta-feira, amanhã, temos uma atividade extra às 5h30 nesse mesmo teatro aqui, que é comemorando os 110 anos da morte, do nascimento de Carlos Drummond de Andrade, um espetáculo chamado Sete Vozes de Drummond, com roteiro, direção e interpretação do acadêmico Antônio Carlos Sequim. Na semana que vem, o nosso ciclo prossegue, nosso ciclo de conferências prossegue na terça-feira, dia 6, às 17h30, sempre sob a coordenação de Ivan Junqueira, dessa vez com o conferencista Alfredo Bose, falando sobre a crítica literária e a crise do objeto. Em seguida, na quarta-feira que vem, dia 7, vamos ter, durante toda a tarde, aqui nesse mesmo teatro, em parceria com a Universidade de Salamanca, uma jornada Miguel de Unamuno. A primeira sessão, às 2h, será coordenada pelo acadêmico Ivanildo Bechara, com a apresentação feita por mim e pelo Dr. Gonçalo Gomes da Cal, que é o diretor do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, sendo conferencistas a doutora Isabel Toro, espanhola, e o acadêmico Marco Lucchesi. A segunda sessão, pouco depois, às 16h até 17h30, coordenada pela acadêmica Nélida Pinhon, terá como conferencistas o professor Dr. Gonçalo Gomes da Cal e o acadêmico Eduardo Portela, que teremos aqui dose dupla em uma semana. Depois, na quinta-feira, dia 8, às 18h, a série Música de Câmara na ABL apresenta o Quarteto Bozizio. E é só. Não, porque tinha uma outra folha atrás, eu achei que tinha alguma coisa, mas não tem, está em branco. Eu, mesmo de óculos, enxergo pouco e não vejo perto. Mas, enfim. Boa tarde, boa noite, até logo. Está encerrada a sessão.